Será que existe uma verdade só para todo mundo? Bem, na última aula a gente falou sobre o quê? Sobre como aquela aventura da razão, iniciada lá no início da filosofia pelos pré-socráticos, conduziu o homem a uma relação com a natureza não tão amistosa assim, uma relação de dominação. Aí a gente chegou à conclusão de que, para tentar achar uma saída, um caminho, precisaria voltar nos passos que a gente deu lá atrás e refletir sobre o que é um ser humano, o que são seus valores. Pois bem, quando a gente fala em valores, quando a gente volta atrás para discutir sobre o que é o homem, a gente vai chegar num momento em que a gente vai descobrir os sofistas. Ora, quem são os sofistas? Sofistas são pessoas, são professores itinerantes. O que quer dizer isso? Veja, são pessoas que andavam de uma cidade para outra e ensinavam conforme pagassem a eles. Eles recebiam dinheiro. Então, quanto mais famoso o sujeito era, mais ele recebia. Ora, e tudo isso, esse movimento dos sofistas, veja, sofistas vem de sofos, quer dizer sábio. Esse professor itinerante, em que contexto histórico ele está? Ora, na democracia ateniense. É nesse contexto em que ele vai brilhar, digamos assim. Ora, e o que tem na democracia? Que a gente falou alguns vídeos atrás. Que na democracia você tem aquela participação pública na política. É uma democracia direta. Quer dizer o quê? Que a pessoa passa o dia todo dela na ágora, discutindo com os outros cidadãos os assuntos pertinentes à cidade. Ora, nesse contexto, a gente percebeu que era importantíssimo que o sujeito fosse capaz de convencer os outros. Por quê? Se ele estivesse defendendo a sugestão A e o outro estivesse defendendo a sugestão B, ele precisaria conseguir mostrar para essa pessoa, veja, essa sua posição, a B, não é tão boa, a minha é melhor. Vem para o meu lado. Então, foi necessário que o sujeito aprendesse a falar de modo a convencer. Então, o sofista vai aparecer nesse contexto. Num contexto em que a persuasão, o convencimento, é uma ferramenta fundamental para a vida grega, especialmente a vida em Atenas. Ora, então o sofista é um sujeito que vai se perguntar: será que a filosofia ela deve ser aquela disciplina que busca a sabedoria, aquela coisa bem poética, ou ela deve se aproximar de um caráter mais prático? O que quer dizer caráter prático? Quer dizer que o sofista ele vai ser o sujeito que vai começar a dizer, veja, talvez a filosofia ela não deva perder tempo discutindo sobre o que é o ser, qual é o princípio do qual se origina o mundo. Ela vai falar, isso é bobagem. O que a filosofia tem que fazer? Tem que ensinar retórica. E o que é retórica? Retórica é a arte do discurso. É você saber qual é o discurso adequado para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, quando o Brasil discutiu um tempo atrás sobre reforma do Código Florestal, tinha mais ou menos dois lados disputando aí. Um lado, o lado dos agricultores que trabalhavam com agronegócio, chegava na frente do público e dizia, deixa, tudo que eu quero é colocar comida na mesa do brasileiro. Eu quero colocar arroz, eu quero colocar feijão. Veja, era um discurso emotivo, que tocava o coração. A pessoa falava, puxa vida, esse pobre coitadinho aí, só quer colocar comida para mim, produzir comida, plantar arroz, feijão. Do outro lado, tinha os cientistas. E eles estavam tentando fazer o quê? Não é que eles quisessem impedir que se plantasse comida no Brasil, mas pelos estudos que eles faziam de ecologia, de botânica, eles sabiam que para que aquela fauna, aquele ecossistema se mantivesse vivo, era preciso respeitar certas regras. Tem que ter uma certa quantia de mata ao redor dos riachos, sabe? Todo esse tipo de coisa. Ele tinha bons argumentos. Só que, quando ele chegava para debater com o agricultor, com o fazendeiro, o que ele falava? Ele chegava lá e começava a falar um monte de estatísticas. O sujeito falava, ora, veja,
No artigo X, o autor demonstrou que, se nós tivermos não sei quantos metros de mata ao redor dos riachos, nós conseguimos preservar a fauna e a flora do ambiente. Isso convence alguém? Não convence ninguém. É um péssimo jeito de argumentar. Ele tinha bons argumentos racionais? Sim, ele tinha bons argumentos racionais. Só que a questão não é se você tem bons argumentos racionais, é se aquilo que você está dizendo convence o público que está ouvindo. Aí você viu um sujeito que dizia, só quero plantar comida para você, e o outro falando coisas que a maioria dos brasileiros nem entendia. Porque no caso do Brasil, ele tem uma baixa escolaridade. Então a situação é muito evidente. Ninguém ficava do lado do cientista. É claro. Ainda que talvez ele tivesse até melhores argumentos do que o fazendeiro, mas o jeito dele colocar isso na mesa era ruim. Então o sofista estava fazendo o quê? Tentando corrigir isso na Grécia, em Atenas. Ele via a profissão dele como um caráter educacional. Eu falava, eu vou formar um bom cidadão. E como é que eu formo um bom cidadão? Ora, o elemento fundamental para uma democracia é a persuasão. Ele tem que aprender a discursar de modo a convencer as pessoas. Esses sofistas, o que eles estavam mexendo? Qual era o problema que estava em voga aí? Era uma distinção que os pré-socráticos começaram a fazer, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, entre doxa e aletheia, ciência, verdade. Basicamente entre conhecimento e opinião. É como se a opinião ela fosse vaga, ela não se preocupa muito com os critérios de verdade. E o filósofo estivesse muito mais ligado à verdade. O que os sofistas estão fazendo? Eles estão dizendo, não, bobagem. A filosofia se preocupa com a opinião mesmo. É isso que importa. E a gente vai aprender a construir a melhor opinião. Dois sujeitos, talvez tenham sido os mais importantes dos sofistas. E tenha em mente que os sofistas, a gente tem pouca coisa sobre eles, restou pouco material, porque Sócrates, o Platão e o Aristóteles, que a gente vai falar em breve em próximos vídeos, eles se opõem ao que os sofistas estão fazendo. Eles vão com todas as forças contra a posição dos sofistas. Por isso a gente tem pouco material, porque o Sócrates, o Platão e o Aristóteles acabaram vencendo a disputa, digamos assim. Nos próximos séculos, a filosofia vai seguir o caminho que esses três iniciaram. E os sofistas são colocados um pouco de lado. Até que no século XIX a gente começa a dar uma atenção maior a eles. Mas então, dois. Primeiro, Protágoras. O que o Protágoras dizia? Ele falava o seguinte, ele tem uma frase muito, muito famosa. Ele diz, o homem é a medida de todas as coisas. O que quer dizer isso, que o homem é a medida de todas as coisas? Ele está querendo dizer que o homem, ele é capaz, ele tem capacidade de construir a verdade. Quer dizer que depende do contexto, ele constrói a verdade adequada para aquele contexto. Por exemplo, incesto, relações sexuais entre os familiares, mãe, filho, pai, filha, esse tipo de coisa. No Egito Antigo, era uma prática bem vista. Lá em Atenas era abominado. O pessoal odiava isso, achava uma coisa grotesca. Ora, o que um cara como Protágoras diria? Ora, se você estiver no Egito, você vai defender essa prática. Se você estiver na Grécia, você vai falar mal. Simples assim. O ponto não é mais o filósofo procura a verdade. Mas o filósofo constrói a verdade, ele constrói o discurso de modo a convencer as pessoas. Por isso que o homem é central para ele. O homem é a medida, é a partir dele que se constrói o discurso, que se constrói a verdade. Então essa posição do Protágoras está fazendo o quê? Está colocando em voga uma posição que hoje ela é bastante conhecida, tem bastante sucesso hoje em dia, que é uma visão relativista. Ele está dizendo que não tem uma verdade só para todo mundo. Ela varia de povo para povo, de cultura para cultura. E é uma posição subjetivista também. Por quê? Porque ela está tomando o homem, o sujeito, como centro da vida, como centro do discurso. Então veja,
olha o que os sofistas estão fazendo. Eles estão conduzindo a filosofia, tirando ela daquela ideia de busca pela verdade para filosofia é prática, ensina retórica. Veja que a cada proposição que um sofista propõe, ele diminui a ideia de verdade, ela sai enfraquecida. E é o que acontece, sobretudo, com o outro sofista que a gente vai mencionar, o Górgias. Veja que nome bonito. Se tiver um filho, pode chamar de Górgias. O que o Górgias fez? O Górgias vai até mais longe que o Protágoras. Porque o Protágoras, você poderia dizer que ele é quase um advogado. Se você assistiu a primeira temporada de um seriado que tem na Netflix, eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, a primeira temporada fala sobre o julgamento do O.J. Simpson. Se você não sabe, vai procurar. O O.J. Simpson foi um grande jogador de futebol americano, muito famoso. Ele foi acusado de um assassinato, um brutal assassinato, aliás. Tinha uma montanha de provas contra o sujeito. No julgamento dele, que vai se arrastar por meses e meses, apesar desse monte de provas a favor, ele contratou um batalhão de advogados extremamente bons e capacitados que fizeram o quê? Ora, construíram um discurso de modo a convencer aquele júri. Por isso que vale a pena assistir essa primeira temporada. Porque você vai vendo passo a passo, prova a prova, como eles constroem um discurso adequado para destruir aquela prova. Eles destroem até a ideia de material genético, DNA. Então, se você quiser ter uma ideia do que a gente está falando, assiste lá. Ora, então o Protágoras, esse sujeito, está até próximo do que um advogado faz hoje em dia. Agora o Górgias, ele vai ainda mais longe. Ele vai atacar a própria ideia de que o ser humano é capaz de conhecer o fundamento das coisas. Ele vai atacar a ideia de um pré-socrático, que a gente vai falar em muito breve, que é o Parmênides. O que o Parmênides chegou a dizer? Ele disse o seguinte: o ser é, o não ser não é. Ai, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Claro que tá, é fácil. Se eu digo, todo brasileiro é brasileiro, você fala assim, claro, essa proposição está certa. Se está dizendo A, é A. É um princípio elementar da lógica, é o princípio de identidade. Se eu falo, todo brasileiro é argentino, você fala, opa, isso aí não faz sentido. Aí você usa até aquela expressão famosa. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é isso? É a afirmação do princípio de identidade. A é igual a A, B é igual a B. Então ele está dizendo, o ser é. Quer dizer, o ser existe. O não ser não é, não existe. Mas aí o Górgias vai dizer o seguinte, veja, se o não ser não é, se o não ser não existe, ele é alguma coisa. Ele é o inexistente. Faz sentido, não faz? Faz, claro que faz. Ora, mas se o não ser é o inexistente, significa que o não ser é. Se o não ser é, pela regra da lógica, o ser não é. Ai, meu Deus do céu, não estou entendendo mais nada. Calma, dá um pouquinho de trabalho, mas o que o Górgias está fazendo é muito, muito interessante. Veja, ele vai dizer, se o não ser não é, não existe, significa que ele é o inexistente. Ora, se ele é o inexistente, ele é alguma coisa. Portanto, o não ser é. Agora, se o não ser é, consequentemente, o ser não é, não existe. E o Górgias concede, não, tudo bem. Você ainda não está convencido? Sem problema nenhum. Vamos imaginar então que o ser de alguma maneira é. Ele acabou de mostrar que não pode ser, mas não importa. O Górgias está disposto a te derrotar em vários níveis. Aí o Górgias diz, imagina, se o ser é, para que o ser seja, para que ele exista, só tem duas maneiras de ele ter começado, não é? Ou o ser é eterno, sempre existiu, ou ele é gerado, ele nasceu. Então o ser, caso ele fosse, só tem duas possibilidades.
Ou ele é eterno ou gerado. Ora, se ele for eterno, significa o quê? Que ele é infinito, não é? Sem limites. Significa que ele preenche todo o espaço e todo o tempo, infinito. Ora, mas aí tem um problema. Porque se ele é infinito, significa que ele está em todo lugar, a todo momento. Mas se ele está em todo lugar, ele não pode estar em lugar nenhum. Por que ele não pode estar em lugar nenhum? Porque para estar em um lugar, num pedacinho de alguma coisa, ele precisa estar finito, limitado. Se ele for infinito, ele está em todo lugar a todo momento. Só que, se ele está em todo lugar, ele tem que estar em pelo menos um lugar, não é claro? Para estar em um lugar específico, ele tem que ser limitado por esse lugar específico. Ora, significa que ele não vai ser mais infinito, ele vai ser finito. Então, o ser, se você pensa ele é eterno, não pode ser, não funciona. Então você fala, tudo bem, então um ser é gerado. Quer dizer que ele nasceu, ele tem uma origem. Ora, tudo bem. Se ele tem uma origem, ele só pode ter sido gerado de duas maneiras. Ou a partir do ser, ou a partir do não ser. Ora, mas alguma coisa pode ter sua origem a partir do nada? Do não ser? Claro que não. Do nada, nada pode provir, nada pode nascer, nada vem daí, nada resulta disso. Tudo bem, se ele não pode ser gerado a partir do nada, ele teria que ser gerado a partir do ser. Ora, mas aí a gente tem um pequeno problema, porque se a gente está falando que o ser que começa, quando a gente está falando no início do ser, se o ser para surgir tem que ter sido gerado por algum outro ser, quer dizer que ele não é o início do ser. Quer dizer que não faz sentido nenhum isso. Quer dizer que para que aquilo que dá existência às coisas tivesse surgido, alguma coisa antes dele que já tem existência teria que existir. Ora, isso não faz sentido nenhum. Por isso, ele está dizendo, o Gorgias, o ser não existe. Ele está destruindo a esfera do ser. Mas ele continua. Mesmo que você, não fiquei convencido. Aí ele vai continuar, mesmo que o ser existisse, ele não poderia ser pensado. Veja, mesmo que ele existisse, não poderia ser pensado. E por que isso? Porque o Gorgias vai falar, ora, você já pensou em Curupira? Não, o Gorgias não falaria isso porque ele era grego, né? Isso tem desrespeito aos brasileiros. Mas já pensou em sereia, em fada, em monstro, em centauro? Quer dizer o quê? Que o ser humano é capaz de pensar um monte de coisa que não existe. O pensado, aquilo que é pensado enquanto pensamento, não existe. Significa que aquilo que existe não pode ser pensado. Fácil? É demolidor o negócio. Então veja, ele disse, o ser não é. Mas, se você ainda não está convencido, mesmo que o ser existisse, ele não poderia ser pensado. Por quê? Porque aquilo que é pensado enquanto é pensado, não existe. Por isso que você pensa um monte de coisas. Um monte de coisa que não existe. Um monte de fantasias, de monstros. Significa que, levando a consequência lógica disso, é que, ora, então aquilo que existe não pode ser pensado. Mas o Gorgias concede, nossa, tudo bem, você ainda não foi convencido. Tudo bem, não tenho problema nenhum. Eu continuo. Mesmo que o ser pudesse ser pensado, ele não poderia ser comunicado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não poderia falar sobre isso. Você não poderia falar para as pessoas. Por que você não poderia falar? Por que mesmo que o ser pudesse ser pensado, ele não poderia ser comunicado? Ora, porque pelas palavras, nós comunicamos palavras. Pensa um segundo. Se eu falar para você agora, cheire aquela cor. Ouça aquele cheiro.
Não é esquisito? É. Por quê? Porque cada sentido tem uma função. A visão não escuta. Então não é veja aquele som, isso é impossível. Não dá para ser. Ora, o que o Gorgias está falando é mais ou menos a mesma coisa em relação à linguagem. Ele está falando a linguagem, trabalha com o quê? Com palavras. Só palavras. Quando a gente acha que está falando sobre o mundo, tudo que a gente está fazendo é dando a nossa opinião sobre coisas que foram dadas pelos sentidos. A gente está falando a partir dessas sensações. Mas essas sensações não são as coisas em si, não são as coisas elas mesmas. Significa que a palavra só fala de palavras. A gente está preso na linguagem. A linguagem não tem acesso ao mundo. Ela sempre vai falar de palavras. Qual a ligação com uma palavra e uma coisa? Nenhuma. É por isso que a filosofia tem que se preocupar com a retórica e não com a verdade. Então veja, o que o Gorgias está fazendo? Ele está destruindo uma ligação que é muito importante para a gente. Ele está destruindo a ligação que tem entre o ser, o pensar e o dizer. Ele está destruindo essa identidade. E veja como é fácil perceber que a gente usa isso o tempo todo. Por exemplo, quando você está fazendo um cálculo de física, imagine que você é um físico teórico. Você faz lá uma série de contas, de teorias. E quando você chega a uma conclusão no papel, você tem certeza que aquilo se aplica ao mundo real. Você confia nas suas contas. Você é um engenheiro. Você acabou de fazer suas contas, sabe como tem que construir o prédio. Você confia que aquelas contas têm relação com o mundo real. Por isso que você manda o pedreiro, toda a equipe construir o prédio, porque você confia, não, isso aqui não vai cair. Agora, o que é isso? Você está vendo uma identidade entre o ser, o pensar e o dizer. Você confia que aquilo que você pensou reflete o mundo real. Então o Gorgias aqui está demolindo isso. Significa que a filosofia não tem como alcançar esse princípio do qual as coisas se originam. É perda de tempo. A filosofia não pode alcançar a verdade. Isso é bobagem. A filosofia pode fazer o quê? Ensinar você a discursar. Ensinar você a convencer as pessoas. É disso que se trata. Veja, por isso que os sofistas foram tão combatidos. Porque o que eles estão fazendo é uma proposição muito forte, muito séria. A ideia de verdade ficou muito enfraquecida. Filosofia é prática. Está levando a filosofia para outro lado. Será então que a gente deveria, ao invés de estudar filosofia, estudar retórica? Bem, isso, próximo vídeo. Bem, que você deve dar like, você já sabe. Agora o que você precisa fazer é se inscrever. Até lá!